Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coríntios capítulo 6 para a meditação dessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versos de número 9 a 11. Se você puder, coloque-se em pé, para que possamos então fazer essa leitura. O título da mensagem é: não esqueçamos quem somos. Não esqueça quem você é, não esqueça para o que Deus lhe chamou e qual o objetivo de Deus com a sua vida. Então diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11, dizem assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nosso Deus, nós continuamos em Tua presença nessa noite, e estamos aqui, ó Deus, pela Tua graça que age na nossa vida. Obrigado pela forma especial que o Senhor tem nos abençoado quando nos reunimos para cultuar o Teu nome. Para que o Senhor Jesus seja o centro da nossa reunião, seja o assunto ao qual falamos e cantamos, e seja a quem nós voltamos os nossos pensamentos enquanto estamos na Tua casa. Abençoa-nos agora, ó Deus, enquanto estudamos este texto, para que o Senhor fale conosco, nos oriente, nos demonstre o que deseja da nossa vida nesse aspecto em particular. Nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para nos dar a compreensão e o poder de vivermos da forma que Te agrada. E assim oramos no nome dEle. Amém. Podemos assentar, irmãos, não esqueçamos de quem somos. Nesse texto, nesses 3 versos que nós lemos, Paulo começa dizendo que esse não sabeis quer dizer, vocês sabem muito bem que os injustos, que aqueles que não têm a justiça de Cristo, não hão de herdar o reino de Deus. No verso 10 ele diz: não erreis, não se deixem enganar, não se deixem levar por falsas impressões. Então ele nos traz no verso 10 uma lista de pecados, de iniquidades, de imoralidade. E não é, irmãos, uma lista, digamos assim, escrita ao acaso. Paulo aqui ele não juntou palavras que ele considerava simplesmente que elas se encaixariam, não. O que Paulo junta nesta lista do verso 10 é a observação dele a respeito da sociedade da cidade de Corinto. O verso 10 é uma descrição da cidade de Corinto. Não é uma junção despretensiosa ou sem razão, sem fundamento de algumas características, não é isso. Não, Paulo está sabendo o que ele está fazendo e o que ele faz é descrever a nós como era a cidade de Corinto, onde estavam reunidos os irmãos da igreja em Corinto. Ele está descrevendo a sociedade daquela época, a cidade onde essa sociedade vivia e tinha suas relações, e a igreja também tinha suas relações. No verso 11 ele diz que é exatamente de dentro desta sociedade que Deus tem chamado salvos. Ele diz que é o que alguns têm sido. Se você observar isso, e ao invés de Corinto falar de Goiânia, nós começaremos no verso 9 dizendo: olha, não errem. Vocês sabem que aqueles que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus. No verso 10 nós colocaríamos uma série de características da sociedade da cidade de Goiânia. E no verso 11 nós colocaríamos quem nós somos hoje. Colocaríamos: olha, nós aqui, membros do Templo Batista Maranata, nós éramos assim, assim e assim.
Então, isso que está escrito no verso 11, mas haveis sido lavados, se aplica também à nossa vida. Eu quero nessa noite falar dessas características da cidade de Corinto. Demonstrar aos irmãos como as características da sociedade da cidade atingiram a igreja. Como foi que a igreja de Corinto se viu enredada pelas características da cidade onde ela estava. Sim, porque a cidade entrou na igreja. O mundo entrou na igreja em Corinto. As características da cidade foram refletidas na igreja. E por que estudar isso, irmãos? Exatamente para que nós não permitamos que as características maléficas, pecaminosas da cidade de Goiânia sejam também copiadas dentro da igreja. É importante estudar isso, a história que Paulo conta, para que nós não caiamos no mesmo erro. É importante estudar isso porque para que nós não copiemos os coríntios nessa questão. Então vamos ao estudo desse texto. Em primeiro lugar, Paulo aqui ele faz uma junção de 4 grupos de características. Ele vai falar de 4 formas de conduta sexual distorcida. Ele vai falar de uma forma de adoração reprovada por Deus. Ele vai falar de 3 formas de violação dos direitos humanos. E ele vai falar também de 2 formas de hábitos que escravizam o ser humano. Então, assim está dividido o verso 10. E nós vamos dividi-lo, então, nessas palavras conforme elas se ajuntam, dentro de cada categoria disso, para ver como isso atingiu a igreja. Primeiramente, Paulo relata 4 formas de conduta sexual distorcida encontradas na cidade de Corinto. A imoralidade da cidade de Corinto atingiu a igreja em Corinto. Essa é a primeira questão que nós vemos nesse texto. Corinto era uma cidade extremamente imoral, devassa. E essa característica da cidade de Corinto atingiu, acreditem, também a igreja. Vamos às 4 palavras que Paulo usa, então, nessa questão. A primeira palavra que ele usa é devassos. No grego, a palavra devassos é a mesma que para a língua portuguesa foi traduzido a palavra, por exemplo, pornográfico. Eu quero antes dizer uma coisa. As palavras que eu vou citar aqui, talvez pareçam palavras um tanto difíceis de serem ditas dentro da igreja. Mas entenda, são as palavras que Deus usou na sua palavra. Ou seja, por exemplo, a palavra que para nós foi traduzido como pornográfico, no original está porneia ou pornos, que é a palavra que em português nos deu a palavra pornográfico, por exemplo. Então, eu estou dizendo essas palavras, mas elas estão dentro do texto bíblico, é a explicação delas. Eu creio que os irmãos têm a maturidade de entender dessa forma também, não é? Então, a primeira palavra, devassos, mostra, então, a forma, digamos, da imoralidade da cidade de Corinto. Devassidão, devassos, refere-se a todo tipo de imoralidade dentro da sociedade. Paulo olha para a cidade de Corinto, para a sociedade em Corinto, e Paulo vê uma sociedade onde a devassidão, onde a imoralidade ocupava todos os níveis da sociedade. Ou seja, a imoralidade era uma característica marcante da cidade de Corinto. A segunda palavra usada por Paulo é a palavra adúlteros, que refere-se então à relação íntima entre pessoas casadas, não casadas entre si, mas casadas com outras pessoas. É todo tipo de relação íntima ilícita. O adultério na cidade, na sociedade de Corinto era considerado algo normal. Depois, ele usa 2 palavras para referir-se à homossexualidade. Ele usa a palavra efeminados, e o sentido da palavra efeminado significa suave ao toque. E a Bíblia usa essa palavra efeminados exatamente para referir-se ao homossexual passivo. A outra palavra, sodomitas, significa o homem que pratica coito com outro homem, e refere-se ao homossexualismo ativo. Notem que são 4 características das questões sexuais ou de imoralidade que existiam dentro da cidade de Corinto. E Paulo assim as descreve claramente para nós. É interessante que Paulo fala isso, porque nós temos uma ideia também histórica de como era a cidade. Em segundo lugar, essa imoralidade da cidade de Corinto, como ela se dava? Vocês já ouviram a palavra Afrodite? Creio que a maioria aqui já ouviu. Todo tipo de questão que recebe esse tipo de nome. Quem era Afrodite? Afrodite
era chamada a deusa do amor, uma deusa pagã, muito famosa, vamos dizer, na cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, especificamente, no templo da deusa pagã Afrodite, existiam mais, segundo os historiadores, mais de 1000 prostitutos e prostitutas cultuais. A imoralidade dentro do templo de Afrodite era realizada como forma de culto. Você consegue imaginar uma cidade assim? Onde a imoralidade é uma forma de culto aos falsos deuses da cidade? A história nos revela que esses famosos filósofos gregos que nós estudamos no 2º grau, em alguns cursos da faculdade, a vida desses famosos filósofos gregos, ela era marcada não somente pelo homossexualismo, mas eles tinham também na pedofilia algo normal entre eles. Eles acreditavam ser tão puros que eles acreditavam que a forma de expressar a sua sexualidade seria através da pedofilia. Mais uma questão que mostra como era a cidade e a sociedade de Corinto. Vocês lembram a estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho no livro de Daniel? Lembram dela? A primeira parte da estátua, você lembra de que era? A cabeça era de ouro e simbolizava quem? O Império Babilônico. Aqui o peito era de prata e simbolizava quem? O Império Medo-Persa. Os quadris eram de bronze e simbolizavam o Império Grego. Agora os pés e parte abaixo do joelho era uma mistura de ferro e barro. Por que era uma mistura de ferro e barro? Nesse tempo em Corinto, o Império Romano dominava. E essa mistura de ferro e barro quer dizer que o Império Romano tinha algo forte e algo fraco. A força do Império Romano era a sua disciplina. E sabe o que era a parte fraca do Império Romano? Era a imoralidade que eles herdaram do Império Grego. E foi exatamente a imoralidade, a devassidão que eles herdaram do Império Grego que destruiu o Império Romano. Assim era Corinto e assim era a sociedade de Corinto. Irmãos, a sociedade era dessa forma e a igreja foi atingida também. Observe, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo. Paulo precisou escrever à igreja de Corinto porque eles estavam copiando a forma de atitude da sociedade de Corinto. E aqui claramente ele escreve contra a prostituição. No capítulo 7, verso 2, Paulo diz assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Ele diz que a imoralidade dentro da sociedade de Corinto, ela era tão grave, mas tão grave, que Paulo diz, olha, a única coisa que pode solucionar essa imoralidade que está tão adentrada na sociedade, é realmente a seriedade quanto ao casamento. E ele coloca no verso 2, o casamento como uma solução à imoralidade. E ele diz, por causa da fornicação, ou seja, por causa da imoralidade que vocês têm vivido na sua sociedade, vocês precisam observar o casamento assim. Mas a maior prova que esse tipo imoral de vida adentrou a igreja em Corinto está no capítulo 5. Observe o verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Notem como a igreja copiou a sociedade. Um dos membros da igreja tomou por sua esposa a sua madrasta. A mulher que havia casado com seu pai, ele a tomou como sua esposa. E Paulo diz que nem entre os gentios se nomeia tal coisa. Paulo diz à igreja, vocês copiaram a sociedade onde vocês estão e vocês desceram abaixo do nível dela. Vocês conseguiram ser mais imorais do que a própria sociedade imoral onde vocês estão. E ele diz que nem ainda entre os gentios se nomeia. Nem entre a sociedade de Corinto se conhecia tal coisa. Vocês veem como a característica da sociedade entrou dentro da igreja? Uma sociedade imoral, uma sociedade sem limites quanto à moralidade, à pureza. Os membros da igreja de Corinto começaram a copiar isso, a viver da mesma forma que a sociedade onde eles estavam. Paulo teve que tratar isso duramente,
porque a igreja estava copiando a sociedade pecaminosa onde eles estavam. Em segundo lugar, Paulo relata uma forma de adoração reprovada por Deus. Observe que Paulo usa no verso 10 a palavra idólatras. O que significa a palavra idólatras? Ela é uma junção de duas palavras. A junção no grego seria eidodolatrai, que é ídolo mais serviço. E a tradução original seria alguém assalariado dos ídolos, alguém que trabalha para os ídolos. Corinto, naturalmente, era uma sociedade idólatra. Nas colinas de Corinto, se falava que não existia colina em Corinto, monte em Corinto, onde não existisse um templo pagão. Eles tinham, irmãos, as dezenas, os deuses aos quais eles cultuavam. Além da enorme quantidade de templos, que alguns até sobraram resquícios deles, não é? Para o nosso tempo moderno. Além então dos templos que eles tinham os seus ídolos do lar, como se chamava. Não somente tinham as suas casas de idolatria, como faziam das suas casas local de idolatria. Era comum entre eles, realmente, você ter o seu ídolo, você ser alguém devoto, devotado a algum ídolo daquela sociedade. Sabe qual é o problema que os crentes de Corinto enfrentavam em relação a isso? Em Corinto, a carne, por exemplo, que era vendida no mercado, era a carne que sobrava do sacrifício aos ídolos. Eles ofereciam sacrifícios aos ídolos nos templos. Pense, por exemplo, um boi. Ele vai lá e oferece alguma parte do boi em sacrifício, ele não quer perder o resto. Aquele boi que foi completamente oferecido em sacrifício, a carne que sobrou dele, ele levava para o mercado e vendia essa carne. E assim os irmãos de Corinto enfrentavam a questão da idolatria no seu dia a dia. Vamos observar na primeira carta aos Coríntios como eles enfrentaram isso. No capítulo 10, verso 25, Paulo diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Açougue vocês sabem o que é, né? Vocês sabiam que a palavra de Deus usava a palavra açougue? Está escrito aqui, lugar de vender carne. E ele diz aqui, olha, quando você chegar no lugar que vende carne, no açougue, você não pergunta de onde vem a carne, não. Você não fica especulando de onde veio a carne que o açougueiro está vendendo, pela questão da sua própria consciência. Ele diz a razão no verso 27. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo quanto puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Ele diz assim, olha, alguém que não é da igreja, talvez um familiar seu, talvez um amigo seu, um colega do trabalho, convidou você para ir à casa dele. Você chegou lá, tem, quem sabe, uma carne assada ou uma carne de panela, não sei, alguma carne servida lá. Paulo diz assim, não pergunte nada não. Não fique também especulando dele, aonde que ele comprou aquela carne, aonde foi que ele adquiriu essa carne. No capítulo 8, verso 7, Paulo diz assim, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O que Paulo diz, olha, alguns irmãos entendem que isso não significa nada. E Paulo diz, olha, o ídolo em si não é nada para nós. Não significa absolutamente nada para o crente. Mas ele está dizendo, pode significar muito sim, para um irmão em Cristo que é um novo convertido. Então no capítulo 10, versos 28 e 29, Paulo diz assim, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos divertiu e por causa da consciência. Então o verso 29 diz, digo porém a consciência, não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Ele diz assim, olha, se isso vai ferir a consciência de alguém, então não faça isso, não coma isso, realmente não haja dessa forma. E no verso 14 do capítulo 10, Paulo diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Sabe como isso atingia a igreja em Corinto? Talvez algum irmão na igreja chegasse no domingo de manhã e dissesse assim, olha, fui almoçar lá na casa de tal irmão, e o irmão estava comendo carne sacrificada aos ídolos. Ou outro irmão chegasse e dissesse, olha,
fulano foi almoçar na minha casa e disse que a carne que eu servia era sacrificada aos ídolos. Você vê como a característica da cidade atingia a igreja. Como as características daquilo que se acontecia na cidade influenciavam na vida da igreja. E essa questão específica da idolatria também acontecia dessa forma. Em terceiro lugar, a injustiça da cidade de Corinto também atingiu a igreja em Corinto. Agora Paulo ele nos traz 3 formas de violação dos direitos humanos. Ele fala sobre ladrões, maldizentes e roubadores. A palavra ladrões é onde foi aportuguesado, talvez, ou trazido para o português, a palavra cleptomaníaco, ou a pessoa que rouba ou que se aposta de algo que não lhe pertence, que tem, vamos dizer, a mania de roubar, ou a mania compulsiva de estar roubando os outros. A palavra maldizentes quer dizer ultrajar, insultar, ofender com palavras, provocar mal-estar e dissensão entre as pessoas. A palavra roubadores quer dizer o uso da violência e força para roubar alguém. A sociedade de Corinto, na sociedade de Corinto, era normal você roubar alguém. Você, usar uma palavra politicamente correta, passar a perna em alguém. E era normal você levar vantagem no negócio com alguém. Você, vou usar outra palavra, enrolar outra pessoa. Ser injusto com aquela pessoa. Na sociedade deles, era uma sociedade estritamente comercial também, porque Corinto era uma cidade onde não só havia o porto comercial, como estradas que movimentavam o comércio. Então era normal, dentro da sociedade corintiana, vamos dizer assim, o roubo. Não somente o roubo, que é o uso de, ou melhor, ser ladrão, não é? Mas também o roubo, que é o uso da violência para tirar algo de alguém. A maledicência, ou seja, ultrajar alguém, era algo que eles faziam normalmente. Interessante da igreja de Corinto, irmãos, é que em Corinto, por exemplo, eles tinham mais de 50 partidos filosóficos. Você já pensou em partido político, já não pensou? Agora imagina partido de filosofia. E esses partidos de filosofia, eles tinham seus líderes. Tinham os grandes filósofos, que eram realmente aqueles que conduziam o pensamento desses partidos. Sócrates, Platão e tantos outros que os seus nomes chegaram até o nosso tempo. Os coríntios, eles tomavam partido de um lado ou de outro. E sabe o que eles costumavam fazer? Eles costumavam exaltar o líder do seu partido filosófico e maldizer os outros líderes. Realmente, falar mal, estar prejudicando por palavras outros líderes. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, nós encontramos indícios que essa característica da cidade adentrou na igreja. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 e 12. Preste atenção no que diz. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Preste atenção no verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Ah, vocês são desses? Então eu sou de Cristo. Sabe o que eles fizeram na igreja? Eles copiaram os partidos da cidade dentro da igreja. Eles não aguentavam ter partidos só na sociedade, eles dividiram a igreja em partidos. Então, desse lado senta aqueles do partido de Paulo, desse lado senta o do partido de Cefas, que era Pedro, lá no fundo senta aqueles que são do partido de Apolo, e aqui no centro, se quiser, aqueles que são do partido de Cristo. Você já imaginou uma igreja assim? Uma igreja que copia a cidade onde ela está dessa forma? Uma igreja que age dessa forma dentro dela mesmo? Não só isso, mas eles usavam também da maledicência. No capítulo 4, verso 6, Paulo diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não só eles criaram partidos dentro da igreja, como eles faziam o seguinte: o partido de Cefas falava mal de Paulo, o partido de Paulo falava mal de Apolo, o partido de Apolo falava mal de Cefas, e quem sabe todos eles se reuniam e falavam mal de Cristo. É isso que eles faziam. Imagine como copiaram a sociedade dentro da igreja. No capítulo 6, verso 1, esse fato que eu citei de serem roubadores,
gerou também uma outra questão. Como era um costume já arraigado entre eles, o roubo, o ser ladrão, adivinha o que acontecia? Se a igreja não copiou a mesma coisa também. E o que aconteceu então? Agora nós somos crentes, não pode mais acontecer isso, né? Aconteceu. Eles levavam um irmão ao outro às margens dos tribunais da cidade. Quando um pensava que o outro havia passado a perna nele, vamos para o tribunal. Então lá ia a igreja de Corinto com seus partidos para os tribunais da cidade. Preste atenção no capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? E agora o verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Observe como era a questão dentro da igreja. Eles estavam enfrentando-se dentro dos tribunais pelos maus hábitos e pelas más atividades deles mesmos nos negócios. Eles usavam de maledicência também com Paulo. E no capítulo 9, verso 3, Paulo diz: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não só roubavam uns aos outros, como ainda malediziam o pai da fé deles. Aquele que havia fundado a igreja era o alvo preferido da maledicência deles. Ô igreja abençoada, copiaram a cidade dentro da igreja. Olha, não sei quanto tempo eles demoraram para fazer isso não, mas eles foram bons, viu? Conseguiram fazer bem direitinho. E Paulo ficou no meio dessa situação todinha, sofrendo todo esse tipo de questão dentro de uma igreja que copiou a própria sociedade onde ela estava. Para terminarmos esta parte, os maus hábitos da cidade de Corinto atingiram a igreja em Corinto. Paulo apresenta duas formas de hábitos que escravizam. Primeira forma, Paulo usa a palavra avarentos, que quer dizer alguém que procura ter sempre mais e satisfaz esse desejo a qualquer preço. Paulo também usa a palavra bêbados, que sabe qual palavra deste original veio para nós? Nós usamos hoje muito a palavra etanol, não usamos? Metanol, etanol. É exatamente essa palavra bêbados aqui. É exatamente a palavra onde Deus usa para o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Corinto era uma cidade essencialmente comercial, como eu disse. E eles usavam o comércio de um fato bem interessante. Alguém de vocês já ouviu falar de um deus pagão chamado Baco? Lá na Serra Gaúcha ele é bem conhecido. Deus Baco, a irmã Lamárcia fez ali o sinal de quem é o Deus Baco. De quem é? É o Deus da embriaguez, do vinho. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, há estátuas, há fontes do Deus Baco. E sabe o que eles faziam em Corinto? Eles se embriagavam como forma de adoração a esse Deus pagão Baco. Sabe o que era o culto deles? Era embriagar-se. A adoração a Baco era feita através da injeção de ingerir bebidas alcoólicas até você ficar completamente embriagado. E eles diziam então que eles estavam cheios daquele Deus. Agora você entende porque Paulo diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Era por causa disso. Eles estavam cheios do Deus Baco, como eles diziam. E Paulo diz, olha, não é isso. Agora, como eu citei todas as outras vezes, essa característica também chegou na igreja. E sabe de que jeito essa característica da cidade chegou na igreja? Você já leu 1 Coríntios com atenção? Sabe aonde que eles usaram essa característica? Acredite, na celebração da ceia do Senhor. Os deuses pagãos eram adorados através da embriaguez. Eles acharam na ceia do Senhor uma forma de copiar a cidade. Observe no capítulo 11, versos 20 a 22. Observe bem o que diz. Capítulo 11 não é o capítulo que nós usamos para a celebração da ceia? Observe bem o que Paulo conta a respeito deles. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, ou aqui eles usavam a festa de amor, a reunião de amor que era a ceia. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro o quê? Embriaga-se. Eles chegavam ao cúmulo de embriagarem-se na celebração da ceia do Senhor.
Paulo diz no verso 22, não tende porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Sabe o que eles faziam? A avareza deles levava aqueles que eram mais abastados, tinham mais condições. Por exemplo, a ceia do Senhor estava marcada para as 18 horas. Os mais abastados chegavam às 16 horas. Eles traziam o seu vinho, eles traziam sua muita alimentação, comida de toda variedade. Então, quando os irmãos de pouca condição chegavam às 18 horas, esses irmãos já haviam comido tudo o que podiam e estavam embriagados. Observe o que eles fizeram da ceia do Senhor, copiando a sociedade dentro da igreja. Esses maus hábitos levaram Paulo a agir muito fortemente com eles. A igreja de Corinto havia copiado a sociedade dentro da igreja. Mas graças a Deus, irmãos, que o texto que lemos não termina no verso 10. Mas 1 Coríntios 6,11, eu quero concluir, trazendo 3 exortações do Senhor para a igreja hoje. O verso 11 diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Graças a Deus por esse verso. Graças a Deus porque não termina no verso 10. Graças a Deus porque toda essa confusão que eles criaram, ela é completa agora, não a confusão, mas a obra de Deus é completa no verso 11. E eu quero dizer 3 coisas aos irmãos como conclusão dessas questões. A primeira delas é que o Senhor nos faz uma grave exortação no verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu falei que a igreja em Corinto havia copiado as características da cidade de Corinto. E agora eu quero sinceramente dizer aos irmãos e perguntar aos irmãos. Irmãos, em que nós podemos ver, ou em que nós podemos perceber dentro do Templo Batista Maranata, que nós temos copiado a sociedade de Goiânia? Nós falamos tanto da igreja em Corinto copiando a cidade de Corinto. Talvez exista alguma coisa da nossa igreja que nós estamos copiando do pecado da nossa cidade. Será que, de alguma forma, a iniquidade da cidade de Goiânia está sendo copiada dentro da nossa igreja? Porque Deus está dizendo assim, não erreis, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Sabe qual é a conclusão da primeira carta aos Coríntios? Havia sim muitos e muitos salvos dentro da igreja em Corinto, mas aqueles que praticavam essas coisas, eles não eram salvos, eles não conheciam Cristo. Eles haviam trazido as coisas do mundo para dentro da igreja. E Deus está nos exortando nessa noite, nos dizendo, existe alguma coisa, irmãos, que nós podemos pensar que a nossa igreja está copiando a iniquidade da nossa cidade? Nós temos que orar para que, se alguma coisa assim há, Deus nos mostre, nós nos arrependamos e voltemos a praticar aquilo que Deus quer. Nós não podemos copiar a iniquidade da cidade de Goiânia dentro da nossa igreja. Nós temos que ser uma igreja santa, irmãos santos, não copiando aquilo que a nossa sociedade é. Interessante observar que quando Deus fala ao povo de Israel, Ele diz assim, em Deuteronômio 7,6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus, está falando a Israel. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. E Deus disse ao povo de Israel, escolhi vocês, e eu não quero que vocês sejam igual aos outros povos. Eu quero que vocês sejam diferentes. E agora observe então o que 1 Pedro 2,9 diz. Mas vós sois a geração eleita, está falando para mim e para você, para a nossa igreja. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo assim ao Templo Batista Maranata, eu escolhi cada um de vocês, para que vocês formem uma igreja que anuncie a esse mundo perdido quem eu sou. O mundo, as pessoas sabem o que é o mundo, mas elas não conhecem Deus. Elas não podem vir à nossa igreja
e enxergar a igreja no mundo, o mundo dentro da igreja. Mas elas têm que enxergar Deus dentro da igreja, porque é isso que falta à vida delas. Em segundo lugar, o Senhor nos faz lembrar de nosso passado. Ele diz assim: e é o que alguns têm sido. Tente se lembrar quem você era quando o Senhor te resgatou. Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Talvez aquelas características do verso 10 sejam as características de grande parte de nós aqui. Eu sei que muitos podem ter nascido num lar onde o evangelho era pregado, mas a grande maioria não nasceu num lar assim. Talvez tenha nascido num lar onde a imoralidade, onde a bebedice, onde qualquer outra coisa esteja presente. Mas a graça de Deus o resgatou e o trouxe aqui. Eu gosto de ler João 4, é um dos principais capítulos que eu gosto na Bíblia. Em João 4, Jesus se encontra com uma mulher. Nós induzimos que essa mulher era uma prostituta. Entendemos assim pela descrição ali. Jesus sabe muito bem quem é ela, mas Jesus se volta a ela no verso 10 e diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu gosto de observar que Jesus não disse assim para ela: você vai, você muda a sua vida, então você vem para cá. Jesus não disse isso. Jesus disse: vem a mim, e aquilo que eu vou dar a você vai transformar a sua vida de uma forma que você não pode imaginar. E foi exatamente o que ele fez conosco. Os membros do Templo Batista Maranata são pessoas que Deus chamou desse mundo. Talvez eram pessoas imorais, talvez pessoas que usavam do seu corpo para todo tipo de vício. Deus não disse assim: mudem e se transformem em boas pessoas, não. Deus disse: exatamente você. É você que eu quero resgatar para trazê-lo até aqui. Em terceiro lugar, o Senhor nos lembra de quem somos hoje. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essa é a posição que nós ocupamos hoje. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Efésios 4,1 diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis do modo digno da vocação com que fostes chamados. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós manifestemos isso. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi um pregador contar, da disputa entre um cristão e um comunista. O comunista estava tentando convencer o cristão que o comunismo era a melhor forma de mudar a vida de uma pessoa. E o cristão dizendo a ele: olha, você está enganado. O cristianismo, Cristo, é a única forma de mudar a vida de uma pessoa. Então o cristão propôs ao comunista um desafio. Ele disse: a praça da cidade, a praça central da nossa cidade, será o lugar do nosso desafio. E ele disse assim ao comunista: eu quero que você leve àquela praça amanhã ao meio-dia uma única pessoa que tenha sua vida sido mudada por causa do comunismo. Uma só. Traga apenas uma pessoa que o comunismo transformou a vida dela. E ele voltou-se para o comunista e disse assim: e é bom que você encontre, porque atrás de mim marchará um exército de pessoas que um dia foram imorais, foram alcoólatras, foram mentirosas, foram de todo tipo de vício, mas que foram lavadas e santificadas no sangue de Cristo. Esses somos nós. Nós somos assim, e Deus não quer que nós voltemos a ser o que éramos. A igreja não pode copiar o mundo. Não esqueça de quem você é. Não esqueça de quem nós somos. Jamais esqueça disso. Vamos orar então.